Neste vídeo você vai saber como foi a temporada, como chega e como joga o Pachuca, mais um representante da Copa do Mundo de Clubes 2025. Eu sou Miguel Fortunato, você está no canal Miguel Fortunato Futebol Internacional e este é o Guia do Mundial de Clubes 2025, um vídeo para cada time detalhando como joga essa equipe que a gente vai ver nas partidas a partir do dia 14. Então nós vamos falar dos Tuzos, o Pachuca, e para isso eu peço o seu like, deixe seu like porque ele é muito importante para o vídeo se propagar. E você que está chegando, se inscreva no canal, estamos aumentando aqui o número de inscritos. Se inscreva para receber conteúdos como esse, trazendo futebol internacional com muita informação para você. Então vamos lá, vamos falar do Pachuca, clube da cidade com o mesmo nome, né? Pachuca fica no estado de Hidalgo, no México, mais ou menos a 100 quilômetros da capital. É um clube muito tradicional, mas que está tendo aí um sucesso recente, né? O Pachuca foi fundado em 1892, mas ele começou a crescer no século XXI, né? Tanto que os seus títulos são a maioria a partir dos anos 2000, tem um título em 99 e depois os demais títulos começaram a vir. O Pachuca ele tem 7 títulos do Campeonato Mexicano, 6 CONCACAF Champions, agora chama Champions Cup, né? 6 títulos da CONCACAF, 2002, 2007, 2008, 2010, 2017 e 2024, ou seja, assim como o Monterrey, é uma figura carimbada nesses mundiais de clubes do formato anterior e na temporada passada, né? É a temporada atual do Pachuca, porque o México é a temporada europeia. O Pachuca foi o vice-campeão do campeonato, que agora não chama mais mundial, é intercontinental. Ele ganhou do Botafogo, ganhou nos pênaltis do Al-Ahly e chegou na final contra o Real Madrid. Foi só o segundo mexicano da história a chegar na final de um torneio como esse. Então, conseguiu um baita feito. Agora a gente parte para a campanha da temporada, né? Então, apesar desse feito de chegar na final, o primeiro semestre foi bem ruim, né? O primeiro semestre ali de agosto a dezembro. O time vinha do título da Champions, foi muito bem ali na Champions da CONCACAF, eliminou a América do México na semifinal, tomou conhecimento do Columbus Crew na decisão, mas quando chegou o semestre seguinte, uma campanha muito ruim, 16º lugar, não há rebaixamento no México, né, nesse momento, então não conseguiu se classificar para o mata-mata, e uma campanha bem abaixo. Já no clausura, que foi aqui no primeiro semestre do ano, o Pachuca já teve uma campanha um pouco melhor, ficou em 8º lugar, aí foi para o play-in, quem conhece a NBA sabe como funciona esse sistema de play-in, ele jogou contra o 7º colocado Monterrey, ganhou e se classificou para as quartas de final, mas nas quartas de final caiu para o América, empatou 0-0 no seu estádio e perdeu por 2-0 na casa das Águias. Foram 31 gols marcados e 26 gols sofridos no clausura. A porcentagem de posse de bola no segundo torneio do Campeonato Mexicano foi de 51%, e o time ficou dos 20 jogos que fez no torneio, 5 sem sofrer gols. Bom, agora indo para o treinador, Jaime Lozano é o novo comandante da equipe do Pachuca, né? Ele é conhecido como Gini Lozano, jogador aí que atuou muito tempo na seleção mexicana, se tornou treinador recentemente, ele só tem 46 anos, ele é técnico de equipes profissionais desde 2017 apenas. Os mais atentos vão lembrar que ele era o técnico da seleção mexicana na Olimpíada em 2020, quando o Brasil ganhou do México nos pênaltis, na semifinal, lá em Tóquio. E ele foi o treinador também do México na Copa América do ano passado, quando a equipe foi eliminada jogando um futebol bem ruim, né, na primeira fase. É muito criticado pelo torcedor mexicano, não gostavam das atuações da seleção com ele, e são só 5 vitórias em 15 jogos no comando da seleção. Então, um técnico que não tem muita expressão na carreira ainda. Vamos ver se ele consegue deslanchar
esse trabalho, né? Eu acho que o ponto positivo do Lozano, que estreou ontem, né? Eu estou gravando esse vídeo na segunda-feira, 9 de junho, ele estreou ontem no amistoso contra o Al-Ahly, e deu para ver que ele joga de uma maneira muito semelhante, ou pelo menos vai jogar de uma maneira muito semelhante à do Guilherme Almada, que era o técnico anterior, que jogava no 4-2-3-1. Daqui a pouco eu vou detalhar como joga direitinho. E ele jogava no 4-3-3 no México, mas na seleção mexicana, mas se assemelhava um pouco. Os estilos são semelhantes, a forma de pressionar, de defender, então é uma continuidade, né? Igual eu falei no vídeo da Inter, falei do Chivo, aqui é um caso parecido. É um técnico que não é muito experiente, é bem parecido, aliás, né? É um técnico que não é muito experiente, mas que tem ali credenciais para dar o legado, para dar continuidade ao trabalho do treinador anterior. Eu achava o Pachuca um time muito bem treinado, com muitas valências positivas no trabalho do Guillermo Almada, apesar dos resultados algumas vezes não virem. Bom, agora indo para os principais jogadores, né? Os caras para ficar de olho no Pachuca, começando com ele, o marroquino Osama Idrissi, de 29 anos, joga aberto pelo lado esquerdo, mas é destro, então o cara corta muito para dentro para bater, driblador, habilidoso, faz muitas jogadas de triangulações ali pelo seu lado, então é um jogador para ficar de olho, tem muita habilidade, né? Ele é marroquino, né? Naturalizado marroquino, mas ele nasceu na Holanda, ele jogou no Groningen, no AZ, no Ajax, passou também pelo Sevilha, antes de chegar no Pachuca, né? Teve uma temporada anterior de 17 assistências, essa temporada os números dele estão um pouco abaixo, ele sofreu com lesões, ficou fora de alguns jogos, mas certamente é a principal arma, é o principal jogador em termos de qualidade técnica, de habilidade desse ataque do Pachuca, né? E o torcedor do Botafogo vai se lembrar do golaço que ele fez e da partida espetacular que ele fez contra o Fogão lá na Copa Intercontinental. Agora seguimos com ele, o matador Salomão Rondon, centroavante da Venezuela, fazedor de gol, né? Fez até gol no último jogo aí da Venezuela contra a Bolívia. É aquele cara centroavantão mesmo, faz pivô, é aquele cara de área, cabeceio, rompedor, é aquele 9-9 raiz, né? Ele teve 10 gols nessa temporada, na temporada anterior teve 25 gols, mas é um grande finalizador, um jogador que você não pode bobear dentro da área e também, por conseguir ganhar no corpo do zagueiro, é aquele cara que consegue gerar jogo, né? Um jogador experiente que já teve passagens por times importantes, em ligas importantes, certamente é um jogador que o torcedor do Pachuca conta muito. E aí, esses são os dois principais jogadores. O terceiro que eu destaquei é uma promessa, né? Apenas 19 anos, acho que é o futuro aí do futebol mexicano no meio-campo. Elias Montiel, volante, joga mais ali pelo lado esquerdo, mas é aquele todo campista, né, que ocupa o campo todo, vai para frente, ajuda a armar lá na frente, pisa na área, faz cobertura, é aquele jogador completo de meio campo, apenas 19 anos, tem uma leitura de jogador experiente. Nesse lance aí ele está marcando o Rodrigo, né? Fez boas partidas na Copa Intercontinental e assim, é um jogador para ficar muito de olho, que a gente vai ver por muito, muito tempo na seleção mexicana e tem potencial para jogar na Europa daqui a alguns anos. Por que não? Fique de olho aí no camisa 28. Eu não sei se ele vai ser 28 no Mundial, né? Não saiu a relação do Pachuca ainda dos números dos jogadores. Vamos ver. Mas é o volante ali. Com certeza vai ser titular ali, volantão de muita qualidade. Aliás, agora a gente vai ver aqui o campinho, né, para entender como que joga o Pachuca. E dá para ver que é um time muito jovem, com muitos jogadores jovens, né? O Berlanga, que foi lateral aí na maioria dos últimos jogos, tem apenas 21 anos. O lateral esquerdo, o Brian Gonçalves, tem apenas 22 anos. O Pedraça também é um jogador novinho. O Cigala, que é o meia titular aberto pela direita, também é bem jovem. O John Kennedy mesmo, que entra bastante brasileiro, um jogador muito novinho, tem alguns outros jogadores do banco que também estão jovens, além do Montiel. Então, é um time bem jovem,
com muitos garotos. Assim. Isso é bom para a vitalidade física, pode pesar um pouquinho na questão da experiência. Bom, vamos lá. Pelo amistoso de ontem contra o Al-Ahly, deu para ver que não vai mudar tanto assim o estilo de jogo. Eu senti um Pachuca no mesmo estilo de jogo da época do Guilherme Almada. Então, o que a gente vê? É um time que com a bola é 4-2-3-1, mas sem a bola é 4-4-2. E o Pachuca é um time bem ofensivo, ele é agressivo, é um time que pressiona lá em cima, um time que marca alto e sempre vai marcar assim. Aí está o Bautista de meia titular, né? Na maioria dos jogos ele é o titular. Vamos ver se o John Kennedy consegue roubar essa posição. Mas o Bautista e o Rondon pelo centro e os dois meias abertos pelos lados. É uma pressão com 4, os dois volantes saltam para pressionar e a linha de 4 defensiva sobe. Então é uma pressão alta, que é coordenada, que é muito bem feita. Olha, tirando os times europeus, é uma das melhores pressões, né? Igual eu falei do Ulsan, essa pressão alta também gostei muito, uma marcação alta muito bem feitinha, e o Pachuca rouba muitas vezes essa bola no campo de ataque. E assim, o que eu acho curioso é que eles jogam assim contra qualquer adversário, seja contra o Lanterna do Campeonato Mexicano, contra um time da Guatemala na Champions da CONCACAF, ou seja contra o Real Madrid. Porque na final do Intercontinental eles marcavam o Real Madrid com essa mesma marcação alta e nos primeiros 20, 25 minutos eles deram trabalho para o Real Madrid, conseguiram ter a bola, posse de bola, roubavam, dificultaram, incomodaram. Então, assim, é um time que não tem medo de contra quem for jogar. Eles vão marcar alto lá em cima e vão tentar recuperar essa posse. Esse é o melhor sentido defensivo do Pachuca. Defensivamente, quando o adversário chega mais à frente, a defesa do Pachuca deixa um pouco a desejar, né? Hoje ela é formada pelo Aceves e pelo brasileiro Eduardo Bauerman, que jogou no Santos, né? Todo mundo lembra, teve aquele problema lá com apostas, tá jogando lá titular absoluto. Vamos ver se na lateral direita o Lozano vai escalar o Berlanga ou o Chaca Rodrigues, né? Nesse amistoso, o Chaca Rodrigues foi titular, um jogador um pouco mais experiente. Talvez ele opte por essa possibilidade para dar um pouquinho mais de bagagem para essa defesa, né? É uma defesa que tem dificuldades ali em duelos, giros rápidos, triangulações. Então, para um grupo que você vai enfrentar Mitrovic no Al Hilal, que você vai enfrentar o ataque do Real Madrid, que você vai enfrentar um ataque com o Oscar Gloy e o Nené Dorguels no Salzburg, é realmente um problema sério. Então, o Pachuca tem que minimizar esses momentos de mano a mano e tentar proteger mais a sua defesa. Essa dificuldade é latente. Tá? Agora vamos falar com a bola. Com a bola, o time gosta mais de jogar pela esquerda, né? Tanto que assim, o Idrissi, ele é o cara, o time procura sempre ele recebe aberto na esquerda, tem a jogada que é a especialidade da casa, que é o Brian Gonçalves fazendo ultrapassagem. E o Brian Gonçalves faz ultrapassagem tanto por fora quanto por dentro. Então, a defesa adversária, o lateral direito adversário tem que ficar de olho, a cobertura tem que ficar de olho. E um detalhe muito interessante que é padrão do Pachuca é o seguinte: o Cigala, que é o aberto pela direita, ele fecha. O Bautista afunda na área junto com o Rodon e o Cigala fecha, como se ele fosse um meia central. Então fica um jogo muito aglutinado quando o Pachuca está trabalhando pelo lado esquerdo. Já quando o Pachuca trabalha pelo lado direito, muda um pouco. Aglutina também, o lateral direito sobe para trabalhar com o Cigala, fazendo um trabalho parecido de triangulação, sobe o volante junto, né? Geralmente o Montiel é quem sobe mais, o outro volante fica, pode ser o Romanchenko ou o Pedraza está sendo mais titular. E só que aí tem uma diferença. O Idriss ele não vem fechando como meia central, ele fica aberto do outro lado para ter aquela jogada de inversão. Né? Você está aglutinado, a defesa está ali. Defendendo você, ele vem uma inversão de bola para tentar pegar o Idriss mano a mano. E quando o Idriss domina nessa bola, que ele recebe em bola invertida, o Brian Gonçalves dispara que nem um tiro para fazer a ultrapassagem. Então é um time muito bem treinado, que tem jogada. Às vezes a gente brinca, né, no futebol brasileiro, o time não treina e não tem uma jogada. O Pachuca tem as jogadas dele. E bem treinada, fora os lances de pivô com o Salomão Rondon, né? E assim, uma coisa que vocês vão perceber assistindo aos jogos. O Pachuca, ele procura situações para bater de fora da área. É um dos times que mais chuta de fora da área no futebol hoje. É incrível.
eles começam a triangular, surgiu uma chance, eles arriscam mesmo. E foi assim também nesse amistoso, né? O Lozano não mudou as características ofensivas do time e acho que isso foi bastante inteligente. Então vamos lá, o Pachuca estreia no grupo no dia 18, quarta-feira, 7 da noite, horário de Brasília, contra o Salzburg. Depois joga contra o Real Madrid, 4 da tarde, no domingo, jogo ao vivo, TV Globo, para todo o Brasil. E encerra contra o Al Hilal, às 22 horas, no dia 26. Eu acho um grupo bem interessante, eu acho que o Real Madrid é favoritíssimo para ganhar as três e passar em primeiro, mas eu acho que assim, tá todo mundo. Eu vejo as pessoas que estão palpitando, estão cravando o Al Hilal classificado, né? Realmente o Al Hilal tem jogadores que o Pachuca e o Salzburg não tem. O Al Hilal agora vai ter um grande treinador, que é o Inzaghi. O Al Hilal entra com um pequeno favoritismo, mas eu acho que tem jogo, tá? Tem jogo. O Pachuca está acostumado a jogar nos Estados Unidos, vai ter aí torcedor a seu favor, e assim, tem bom time, eu acho que o grupo parelho. Eu acho que o Pachuca tem que tentar ganhar do Salzburg. Eu acho que é um jogo importante, é um jogo que o empate é péssimo para os dois. O empate é péssimo para os dois. Agora, se ele conseguir ganhar esse jogo do Salzburg, deve perder para o Real Madrid no segundo jogo, se der a lógica, chega no terceiro jogo contra o Al Hilal disputando vaga, disputando com certeza em postulante aí a disputar a vaga e aí vai para o racha. Então, assim, eu acho que o Pachuca ele é zebra, uma pequena zebra. O Al Hilal tem um ligeiro favoritismo e ele está no mesmo patamar do Salzburg. Então, ele sonha com tentar ir para as oitavas. É impossível? Não é. Dá para conseguir. Copa, como eu sempre digo aqui, eu falo que eu acho que é a lógica. Mas em Copa, algumas coisas sempre fogem da lógica. E o Pachuca pode aí ser uma das surpresas tentando avançar para o mata-mata. Mas eu acho que ir além das oitavas já seria demais para os Tuzos. É isso, gente. Então, fechada foi para conta o Pachuca. Tá acabando, hein? Só faltam 5 vídeos para a gente fechar aqui o nosso guia. E eu convido você a clicar, ó, vai aparecer aqui a playlist para você escolher qual time você quer saber como joga, como chega para a Copa do Mundo de Clubes. Um grande abraço e até o próximo vídeo.